Eu sou Alberto do Amaral Júnior, professor da Faculdade de Direito da USP. Em minha companhia estão a Andréia Costa Vieira, que é doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a Larissa Teixeira Quattrini, que é doutora em Direito Comercial pela PUC e também foi professora de Direito Comercial na PUC. Hoje nós vamos discutir o tema ESG. A sigla ESG tem sido muito debatida no Brasil e pouca reflexão tem sido feita sobre ela, sobre o seu real significado e sua implementação no universo empresarial. A sigla ESG tem uma origem inglesa. Ela significa Environmental, Social and Governance. Em outras palavras, ESG significa responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Para sintetizar, significa cuidado com o meio ambiente, proibição à discriminação e ao preconceito e a ideia de um propósito que deve governar as empresas. O termo ESG foi cunhado em 2004, mas antes disso já existia uma preocupação com a ideia da não discriminação, da responsabilidade ambiental e da ideia de uma governança no âmbito empresarial. Desde os anos 70, essa preocupação já vem se mostrando muito intensa nos diversos países desenvolvidos, depois na Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, até que no início do novo milênio, a preocupação ingressa o terreno empresarial e a própria Organização das Nações Unidas, em 2006, elabora um roteiro sobre investimento sustentável. Em 2015, há as metas de desenvolvimento sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamadas ODS, que devem vigorar entre 2015 e 2030. A questão do ESG, da responsabilidade ambiental, da responsabilidade social e da governança, pode ser vista sob o lado do consumidor e sob o lado do investidor. Sob o lado do consumidor significa que o consumidor está interessado, muitas vezes, em pagar um pouco mais caro, mas ter um produto que seja ambientalmente saudável, que não seja um produto lesivo à natureza. A ideia de uma proteção ao consumidor vem dos anos 60. E em 1962, o presidente Kennedy, nos Estados Unidos, enunciou pela primeira vez os direitos dos consumidores. Mas não havia ainda uma preocupação com o consumo sustentável, como nós vamos ver logo em seguida. Mas a ideia de que o consumo deve ser sustentável aparecerá muito tempo depois, com um relatório da Organização das Nações Unidas, de 1987, sobre nosso futuro comum, que indica a ideia de desenvolvimento sustentável. E, antes disso, com as indicações de que havia uma finitude dos recursos naturais. E a ideia da finitude dos recursos naturais apontava para um campo muito fértil, um campo no qual nós deveríamos pensar que todo consumo não deve dilapidar a natureza, mas deve proteger a natureza. A ideia da não discriminação, a ideia do combate ao preconceito, é uma ideia também importante, uma ideia social, é uma ideia do final do século passado, e que ganha o universo empresarial juntamente com a proteção ambiental nesse milênio. A ideia de uma integração das pessoas com deficiência, uma integração plena das mulheres, o combate à discriminação entre homens e mulheres, a integração dos negros, dos indígenas e das minorias sexuais. E a ideia da governança significa a ideia de um propósito comum, a ideia de que o propósito não é simplesmente o lucro é, sem dúvida, um propósito da atividade empresarial, mas não é o único propósito. Esse propósito deve estar aliado a alguns outros objetivos de caráter ético. Então, se nós vimos isso do ponto de vista dos consumidores, há também do ponto de vista dos investidores. E os investidores
tanto das empresas de capital aberto, da sociedade de capital aberto, quanto das startups, estão preocupados em investir em empresas que, no médio e no longo prazo, terão uma boa performance, um bom desempenho ambiental e um bom desempenho social, que isso melhora a sua imagem perante os consumidores e isso trará inevitavelmente maiores possibilidades de lucro. Essas ideias são muito importantes. E muito importantes também porque os fundos, os grandes fundos internacionais, estão cada vez mais interessados e investem recursos expressivos em investimentos verdes, em investimentos que possam ter também uma repercussão de natureza social, proibindo e abolindo o preconceito e abolindo a discriminação. Então, a ideia do ESG é, sobretudo, esta. A ideia de nós termos uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental e uma governança com um propósito definido. E é uma realidade que o investidor nacional, o investidor estrangeiro, está cada vez mais preocupado na adoção de políticas ESG. Algumas pesquisas consolidadas aí por alguns dos maiores centros e institutos de pesquisa no mundo têm apontado que cerca de 77% das empresas da indústria mundial está planejando deixar de comprar produtos que não adotem o perfil ESG nos próximos 2 anos. Nós temos também outros levantamentos que foram feitos com empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Neste levantamento aponta-se que cerca de 83% das maiores empresas e indústrias do mundo, elas estão hoje introduzindo nos seus parques industriais, nos seus processos de produção, um ou mais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são aí a base para a adoção de políticas ESG. E nós não estamos falando aqui de greenwash, não é isso. Nós estamos falando de uma empresa que está preocupada com o consumidor, que hoje é extremamente criterioso e que o critério dele hoje, o critério do consumidor hoje, não se trata de apenas querer um produto mais barato ou um produto mais bonito. O consumidor hoje está realmente preocupado em ter um produto mais sustentável, um produto que adote aí um perfil ESG. E quando não é o consumidor que tem essa preocupação de forma voluntária, nós encontramos aí políticas, muitas vezes administrativas, muitas vezes legislativas, que exigem por parte da empresa, exigem por parte da indústria a adoção de um perfil ESG. Então, a empresa tem que se adequar. Em 2019, foi publicada uma obra que se tornou aí grande referência não só no Brasil, mas no mundo, que foi o livro Sustainable Consumption. Foi um livro em formato de coletânea. Este livro ele juntou pesquisa de importantes expoentes da literatura voltada para o consumo sustentável. O professor Alberto do Amaral Júnior, que é o professor da USP de Direito Internacional, ele foi um dos organizadores deste livro, e eu queria, professor, que o senhor explicasse qual a abordagem que traz esse livro e como a temática consumo sustentável se relaciona com as políticas de perfil ESG. É muito importante o que a Andrea acaba de dizer a respeito da preocupação com o ESG nas empresas internacionais. Eu diria que a preocupação ESG também ingressa nas empresas brasileiras que cada vez mostram interesse crescente nas políticas de sustentabilidade, nas políticas sociais e na ideia de um propósito. O livro que eu tive a felicidade de organizar com a professora Luciane Klein Vieira, a professora Lucila Almeida, Sustainable Consumption, foi publicado pela editora Springer e foi um dos mais vendidos no ano em que ele foi lançado, em 2019, no mundo. E esse livro não é um livro que se pretendeu ser um livro que cobrisse todos os temas relativos ao desenvolvimento sustentável. Ao contrário, foi um livro amplo, que abrangia uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, perspectiva do direito constitucional, do direito econômico, do direito comercial, do direito do consumidor,
e que abordou o tema consumo sustentável, Sustainable Consumption, em inglês, porque o livro foi publicado em inglês, sob essas diversas perspectivas. A questão do superendividamento é uma questão típica do consumo sustentável, a questão do ciclo de vida dos produtos, hoje cada vez os produtos se tornam obsoletos em um tempo menor, a questão da mudança climática, a questão de um meio ambiente saudável. Essas são preocupações que nortearam o livro. E o livro, além de ter uma preocupação multidisciplinar e ter uma preocupação com os diversos ramos do conhecimento jurídico, ele pretende também fornecer conhecimentos úteis para os operadores do direito, para os advogados, para os juízes, para os procuradores, para os promotores e também para os formuladores de políticas públicas. Por quê? Porque as políticas de consumo sustentável são absolutamente fundamentais. A ONU lançou as diretrizes sobre desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável tem a ver com uma das questões mais importantes do nosso tempo. Nós não temos hoje apenas um problema de uma produção que não é mais sustentável, mas temos um problema de um consumo que não é mais sustentável. E por que não é mais sustentável? Porque ele ultrapassa a capacidade de recuperação do próprio planeta. Ou seja, nós absorvemos mais recursos do que o planeta pode regenerar em um curto espaço de tempo. Isso se constitui um problema para as nossas gerações e para as gerações vindouras. E esse é um problema que não existia no passado. Nós consumíamos no passado sem ter a preocupação com o futuro, porque os recursos eram considerados como sendo recursos inesgotáveis. Um fato é que o Brasil precisa atrair investimentos. E em 2021, eu publiquei aí um trabalho intitulado Atração de Investimentos, aí uma tradução para o português seria Atração de Investimentos que compreendem o empreendedorismo social no Brasil. Andréa, me permita uma pergunta. Sim. Qual é a relação dos investimentos, da política de investimentos, dos acordos de investimentos, que hoje são cada vez mais uma realidade no mundo, com as políticas ESG? Professor Alberto, o fato é que todo país que quer se desenvolver, ele precisa atrair investimentos. Ele precisa atrair investimentos estrangeiros e ele precisa também saber desenvolver políticas de atração de investimentos nacionais. Durante muito tempo, essa temática de atração de investimentos estrangeiros, ela esteve muito focada na proteção do investidor estrangeiro em território nacional. Então, nesse livro, que foi publicado aí em 2021, a gente tenta quebrar o preconceito em relação à atração e promoção de investimentos estrangeiros diretos, e tomando o Brasil como ponto de perspectiva, nós tentamos colocar nesse livro a ideia da necessidade de um país com potencial como o Brasil de atrair os investimentos adequados, e aí colocamos todo um questionamento sobre quais seriam os investimentos adequados a serem atraídos pelo Brasil. Um dos exemplos que nós tomamos é o exemplo de Portugal, e aqui para falar de uma forma muito breve. Portugal é um país que na década de 80 era considerado o irmão pobre na União Europeia. E num período de cerca de 30 anos, Portugal passou da condição de um irmão pobre para a condição de um dos países com melhor qualidade de vida, não só na Europa, como no mundo. E grande parte das pesquisas que são desenvolvidas sobre esse desenvolvimento, esse boom de desenvolvimento pelo qual passou Portugal, aponta que nesses 30 anos, uma das políticas adequadas que foram desenvolvidas em Portugal foi a atração e a promoção de investimentos estrangeiros adequados e a promoção de investimentos nacionais adequados que respeitassem toda uma cultura social, ambiental e trabalhista em Portugal. Então, nessa obra que nós apresentamos aí em 2021, nessa pesquisa que nós publicamos em 2021, nós trazemos uma pergunta para ser respondida: o que seriam
os investimentos estrangeiros ou também os nacionais adequados a serem atraídos e promovidos por um país com potencial como o Brasil. Nós fizemos uma investigação com alguns dos maiores centros de pesquisa no mundo que trabalham com a temática de investimentos e sustentabilidade e levantamos algumas listas de características de sustentabilidade que são aí, hoje, numa linguagem de 2023, características ESG. E que características seriam essas? Para um país como o Brasil, que tipo de investimento, tanto estrangeiro como nacional, seria importante atrair e ou promover em território nacional? Então, nós identificamos investimento que promova geração de empregos. Então, geração de emprego seria a característica número 1 para se considerar um investimento adequado, um investimento de porte ESG, que traz aí uma característica de sustentabilidade. Além da geração de emprego, uma outra característica seria parcerias, o investimento que promove parcerias com empresas locais e contratação de obras locais, de parceiros locais, de empresas locais. O investimento que promova e respeite os direitos trabalhistas já consolidados naquele país. E aí, direitos trabalhistas, dando um plus, também os direitos sociais e os demais direitos humanos protegidos e respeitados por aquele país que está sendo o hospedeiro do investimento. Investimentos que respeitem a biodiversidade do país, que respeitem e que promovam, porque a sustentabilidade também não é só o fator respeitar. Investimentos que promovam medidas de mitigação de mudanças climáticas, de redução de gases de efeito estufa. Investimentos que promovam uma inclusão de gênero, investimentos que tragam respeito e a promoção da diversidade e da diversidade cultural, inclusive, e que promovam respeito às comunidades tradicionais e às culturas provenientes dessas comunidades. Então, todas essas características e algumas outras que poderíamos mencionar aqui nessa obra, nós trouxemos aí várias outras características. Nos estudos que nós levantamos, os pesquisadores levantam cerca de 150 características ao todo que podem ser consideradas características de porte ESG para serem atentadas aí pelo perfil do investidor que está preocupado com a política ESG. Quando nós identificamos um país como o Brasil, essas características se tornam extremamente importantes no momento de atrair e ou promover aquele tipo de investimento no Parque Nacional, porque se quer muito mais do que um desenvolvimento econômico. É entender que a métrica, quando se fala de um desenvolvimento sustentável, da atração de investimentos que terão perfil ESG, a métrica deixa de ser simplesmente econômico-financeira, passa a ser uma métrica que tem uma abrangência muito maior de inclusão social e de promoção de direitos humanos e proteção do meio ambiente, além de vários outros fatores que são considerados aí questões de governança, como a transparência. Mas você pode estar se perguntando, o que faria um investidor querer investir com toda essa política ESG? Isso vai ter um custo altíssimo para ele. Bom, no ano 2023, na verdade, não é uma questão de querer para o investidor. Em 2023, ou o investidor faz essa opção, ou ele fica fora do mercado. E essa é a realidade hoje para o investidor. Se prevê que nos próximos anos, as grandes indústrias, as grandes empresas deixarão de comprar produtos que não têm um perfil ESG. Então, essa é uma preocupação do investidor hoje. Essa é uma preocupação do polo empresarial, do polo industrial, dos países que querem atingir um grau bom de desenvolvimento e trazer qualidade de vida para a sua população. A Andrea tocou em alguns aspectos extremamente importantes. A última geração dos acordos sobre investimentos falam na proteção dos direitos humanos e na proteção do desenvolvimento sustentável. Inclusive, o modelo de acordo de investimentos formulado pelo Brasil, que é diferente dos modelos dos países desenvolvidos, tem em vista essas duas grandes preocupações. Esse modelo é de 2014 e ainda está em vigor e já produziu muitos efeitos com vários países da América do Sul. Então, direitos humanos
e desenvolvimento sustentável são duas grandes preocupações. Com relação ao desenvolvimento sustentável, eu destacaria duas coisas importantes. Primeiro, há uma ideia clássica de que desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que perdura ao longo do tempo. É uma ideia de que desenvolvimento sustentável é equivalente a crescimento econômico. Essa é uma ideia antiga, é uma ideia que vem do século XX, do início do século XX, que ultrapassa a segunda metade do século XX e que é dentro do início do século XXI. Mas, a partir do relatório da ONU de 87, a partir das conferências futuras da Organização das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, você percebe que o desenvolvimento sustentável tem três grandes vetores. Tem a responsabilidade ambiental, a equidade ambiental, a responsabilidade social e o crescimento econômico. A justiça social e o crescimento econômico. Então, essas três vertentes são vertentes éticas que orientam o desenvolvimento. O desenvolvimento não é só crescer, mas é crescer também distribuindo e protegendo o meio ambiente, para fazer da Terra a casa comum da humanidade, como dizem os portugueses. Há um centro de pesquisa importante em Portugal que propôs e conseguiu que o parlamento português fizesse aprovar uma lei considerando o clima como um bem comum da humanidade. Então, essas iniciativas são iniciativas que têm a ver com o tema ESG, com o tema da responsabilidade ambiental, da responsabilidade social e do propósito que eu citei inicialmente. Nós temos aqui conosco na mesa a doutora Larissa. A doutora Larissa está nos recebendo aqui no escritório. Eu gostaria de passar a palavra para ela entrar no nosso diálogo, introduzindo por que o escritório está agora abraçando a política ESG, abraçando essa ideia de promover a política ESG aqui no Brasil. Muito bem, doutora Andréia. Então, os princípios que norteiam o ESG sempre pautaram a nossa atuação profissional dos membros do escritório. E realmente é uma crença, uma convicção muito forte de que esses princípios podem ser aplicados nas várias áreas de direito. Eu também sou bastante estudiosa da ESG, em especial sobre o prisma da governance, desde dos tempos do mestrado em Berkeley, que também é uma instituição que valoriza bastante o estudo e a pesquisa nessa área. E estamos trazendo para o escritório a aplicação desses princípios, juntamente com uma visão multidisciplinar do direito e a aplicação desses princípios, tanto na solução dos conflitos dos nossos clientes, como na forma de gestão e administração do escritório. E, aliás, aqui gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar o doutor Alberto e a doutora Andréia, que é com muito orgulho que nós apresentamos eles como consultores aqui do escritório TQSR. É com muito orgulho que passaremos a contar com a amizade, com a orientação, com os aconselhamentos e a consultoria para os clientes sob esse prisma, com as áreas de expertise, tanto da doutora Andréia como do doutor Alberto. Obrigada, doutora Larissa. Nós estamos dando aqui hoje um pontapé inicial nesses diálogos que teremos aí, vamos chamá-los de diálogos sustentáveis. Estaremos fazendo alguns diálogos sustentáveis e pretendemos ter próximos capítulos desses diálogos. E já para um próximo capítulo, nós estamos antecipando aqui, estaremos ainda dentro da temática ESG, queremos consolidar essa discussão na temática ESG para uma melhor compreensão, para uma melhor aplicação. Já no próximo capítulo, nós vamos estar falando sobre ESG, comércio internacional e sustentabilidade. E fica o nosso agradecimento aqui pela atenção de todos que tomaram o seu tempo para nos ouvir nesse espaço de tempo que tivemos aqui para dialogar.